Oi, amores, bom dia para todos, tudo bem? Espero que todos se encontrem bem nessa manhã de domingo. Estou aqui fazendo os estudos, as reflexões, as orações e quero compartilhar com vocês a lição de número 134 para vocês refletirem comigo, porque é tão importante a gente compreender o plano do Espírito Santo para liberar nossa mente, que é o perdão. Jesus trouxe um curso em milagres para nos ensinar a perdoar de verdade, para nos dizer o que é o perdão e nos ensinar, porque a nossa mente enxerga o perdão de uma forma totalmente distorcida. Então a gente tem que abrir, refletir, falar sobre isso muito para fazer com que a nossa mente entenda essa nova rota. E em um curso em milagres, a base do ensinamento de um curso em milagres é o perdão verdadeiro, onde ele coloca como plano do Espírito Santo para liberar a nossa mente. É o plano do Espírito Santo de liberação da nossa mente através deste perdão. Então a lição de 134 me diz que eu perceba o perdão tal como ele é, que eu entenda o que é esse perdão. Porque muitas vezes, diante do meu irmão, o que eu vejo nele, o pecado que eu vejo nele, o erro que eu vejo que ele cometeu, eu ter que passar por cima disso ou invalidar isso, parece injusto. Falo, como que isso não vai ter consequência? Como que isso não é verdadeiro? Então, é um movimento muito contrário ao que a nossa mente está habituada a fazer, né? É uma perspectiva totalmente diferente a que Jesus nos traz. Você vai ter que aprender a praticar o verdadeiro perdão. Porque para você, o perdão é um capricho, né? Tipo, deixa eu ver se isso que o irmão fez, eu consigo perdoar, né? Eu consigo não guardar esse erro, né? Só que, na verdade, a partir do momento que o erro é verdadeiro, a partir do momento que eu considero ele como a verdade, pronto, perdão já perde sentido, porque ali é um mero capricho, né? Então, muitas vezes, para nós, dentro da nossa perspectiva do ego, o perdão, ele é algo que muitas vezes não acontece, porque eu não consigo tirar de mim algo que eu considero tão importante, que foi o erro do irmão, né? Eu não consigo contradizer o que a minha mente já tomou como verdadeiro. Então, se é verdadeiro o erro, se é verdadeiro, né, o que o irmão fez, então como que depois eu vou ter que desconsiderar? Então é difícil para mim esse perdão. E é o que Jesus vem nos ensinar. Você tem que entender, né, que o perdão, dentro do que eu trago para você, dentro do que o Espírito Santo quer que você compreenda, ele só perdoa o que é ilusório dentro da tua mente, o que é mentira. Tu só vai olhar para o que está dentro da tua mente, né, e dizer, isso não é a verdade. Então o perdão, dentro da perspectiva do Espírito Santo, ele faz o contrário do que o ego quer fazer. Eu preciso perdoar o que não é verdadeiro. Eu preciso parar de achar que a verdade é uma ilusão e que as nossas ilusões são a verdade. A nossa forma de olhar e condenar é a verdade e que o perdão que a gente precisa aplicar é uma ilusão, é uma ideia utópica. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo, Jesus aqui nos ensina que o perdão, ele só é aplicado
para as nossas mentiras, para as mentiras que a gente conta para si mesmo e para o outro, para a forma como a gente enxerga o outro, para a forma como a gente enxerga a vida, para a forma como a gente quer dar significado próprio a todos e a tudo. É essa mentira que a gente precisa perdoar. É essa mentira que a gente precisa reconhecer. Isso não é a verdade. E o perdão é simplesmente esse reconhecimento. Mas é alcançado através da prática, porque você vai estar aqui por um bom tempo praticando o perdão das tuas ilusões, das tuas mentiras sobre ti mesmo e sobre o outro. Aqui ele fala, tem uma parte fantástica, né? Que eu vejo aqui que cita bem isso na lição. A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não as tuas ilusões. Concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe realmente. Ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente, de modo como tu te consideras. A ideia do pecado que Jesus traz em Um Curso em Milagres é esse erro de percepção que temos sobre o que somos. Então, eu como um indivíduo que preciso de validações, que preciso receber aqui de fora o que me falta, essa ideia sobre mim mesmo, quem a Camila é, o que ela precisa para se sentir feliz, satisfeita e amada, o que ela precisa receber das coisas aqui de fora, aonde ela coloca tudo aqui por fora do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu meio social, da sua família, dos seus filhos, essas ideias que a Camila concebeu, se elas ainda estão muito fortes dentro de mim, o perdão vai ser algo muito difícil de eu aceitar. Porque essa ideia ainda do que eu preciso receber daquela pessoa, tá muito forte para mim. Do que aquela pessoa deveria, fazer, ser, comportar, agir. Do que o mundo, como o mundo deve se apresentar para mim. Então, essas ideias ainda estão muito fortes para mim, vai ser muito difícil de eu aceitar, O perdão conforme o Espírito Santo quer que eu aceite, que é um perdão dessas expectativas, o perdão desta forma de pensar. Então, quanto mais enraigadas essas ideias estão dentro de mim, mais validadas, mais difícil é de eu aceitar esse perdão. Porém, as mentiras estão tomando o lugar da tua verdade. E o perdão necessita ser praticado. O perdão necessita ser praticado para te compreender a tua verdade. Em Cristo, em Deus, a tua total completude, a tua real função precisa ser reconhecida. E enquanto as ilusões tomam conta disso, você não vai reconhecê-las, porque ilusões tomam lugar da verdade. E o perdão destas tuas ilusões é a tua função, é a tua prática aqui. Olhar para o que você pensa sobre pessoas e situações e entender que isso não representa a verdade, que isso é falso. E a partir daí não apoiar mais, Outra parte que Jesus deu muito importante dos nossos exercícios, que é se colocar no lugar do outro, porque não existe o outro, é um ser sendo aprisionado pelos julgamentos, é um ser que está em todos nós, que é acorrentado por estes julgamentos, por essa falsidade.
Aí ele fala, é uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez. Não fique ali, analisando o erro do irmão e tentando achar se é certo ou errado, se você consegue perdoar ou não. Ao invés disso, ele fala que não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta, eu me acusaria por fazer isso? Começa a colocar você nessa perspectiva. Eu me acusaria por fazer isso? Eu me condenaria por fazer isso? Dessa forma, verás alternativas para escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse, e como é, na verdade. Essa parte eu acho fantástica. Só as mentiras querem condenar. Só as mentiras querem condenar. Olha isso. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. Não é fantástico isso? Leve isso. Te coloca, eu me condenaria por isso. Eu estaria condenado do amor de Deus por isso. Porque se eu estou condenando, eu estou colocando uma ideia falsa aqui. Eu estou colocando a mentira no lugar da verdade. Só a inocência é a única coisa que existe. É a única coisa verdadeira em mim e no irmão. Se eu estou considerando mentiras, julgamentos, culpa, estou colocando mentiras no lugar da verdade que Deus guarda para todos. Estou validando isso. E enquanto eu não entender que o que é verdade e o que é falso nunca vai ser verdadeiro, e eu não entender isso na posição mental que eu exerço, eu não vou conseguir praticar o perdão da forma como eu devo. O perdão está entre as ilusões e a verdade. O perdão, ele está entre as ilusões e a verdade. Entre o mundo que vês e o que está além. Entre o inferno da culpa e a porta do céu. Que eu perceba o perdão tal como é hoje. Que eu vá para o meu dia praticando o reconhecimento da verdade e o reconhecimento das ilusões. Bom treino, meus queridos, e até a próxima.